É uma longa caminhada para enfrentar a fúria da justiça americana para Nicolás Maduro. Eles são conduzidos algemados de um helicóptero, cercados por agentes federais fortemente armados. Os Estados Unidos acabaram de dar uma aula magistral de operações especiais. Um ditador de 13 anos foi derrubado. Em apenas algumas horas, Nicolás Maduro passou de ser a pessoa mais poderosa da Venezuela para sentar-se em um tribunal de Nova York. Mas como os Estados Unidos conseguiram fazer isso? Às 2 horas do dia, 3 de janeiro, o ditador venezuelano Nicolás Maduro foi acordado abruptamente por um pesadelo inesperado. 150 aeronaves americanas cruzaram o espaço aéreo venezuelano, atingindo alvos militares estratégicos, enquanto partes do país mergulhavam na escuridão. Antes que Nicolás Maduro reagisse, as forças especiais do ZEUA já estavam à sua porta. Pouco depois, ele e a esposa foram levados de helicóptero durante a noite. Mas como capturar um chefe de Estado em exercício dentro do próprio país sem perder nenhum soldado? Neste vídeo, explicamos como essa operação é possível e por que assusta os rivais dos Estados Unidos. A história, na verdade, começa vários meses antes, em agosto de 2025. Os Estados Unidos iniciaram o maior reforço militar que o sul do Caribe viu em décadas. Porto Rico, um território não incorporado do Zipaieria muito próximo da Venezuela, tornou-se uma base militar com caças F-35 drones, MQ-9 Reaper e muito mais. Os Estados Unidos até reabriram a base naval de Roosevelt Roads na ilha, que estava fechada desde 2004. A Marinha do Exército enviou um porta-aviões e dezenas de navios ao Caribe, comprometendo um quarto de seus navios destacados na região. Depois, a Força Aérea do Zipaieria voou bombardeiros B-52 perigosamente perto da costa venezuelana. Estava muito claro o que essas forças estavam tentando alcançar. Estavam lá para enviar um recado a Maduro. O presidente Trump não gosta do ditador venezuelano. Há um ano, ele acusou Maduro de facilitar o tráfico de drogas para o Zecora e apoiar o cartel venezuelano Tren de Aragua, classificado por ele como organização terrorista estrangeira. Em agosto, o governo ofereceu 50 milhões de dólares por Maduro e, em novembro, deu um ultimato para que ele deixasse o poder. Ficou claro que Trump queria sua saída. Enquanto isso, a pressão militar começou a aumentar. Em uma campanha polêmica, militares do Zipaieria atacaram dezenas de barcos suspeitos de transportar drogas, matando ao menos 115 pessoas. Em dezembro, os EURI passaram a bloquear petroleiros sancionados na Venezuela, apreendendo os que tentavam passar despercebidos. Isso destruiu uma fonte vital de receita do governo venezuelano: o petróleo. Para fechar o ano, a CIA realizou um ataque de drone a uma instalação portuária venezuelana supostamente usada pelo cartel Tren de Aragua. Diante disso, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, adotou medidas de segurança. Ele passou a alternar entre 6 e 8 locais por medo de ataques. Ele implorou ao ZEUA para não invadirem, reuniu apoiadores leais e treinou civis para uma possível guerra de guerrilha durante uma invasão terrestre. Mas ele claramente não levou a ameaça tão a sério. Em agosto, ele desafiou Trump durante um discurso inflamado, dizendo: "Venha me pegar, vou esperá-lo em Miso Flores, que é o palácio presidencial da Venezuela." Ele ainda acrescentou: "Não se atrase, covarde." Mais uma vez, ele dançou diante dos estudantes ao som de uma música com a letra: "Não há guerra, sim a paz." Ele imitava os passos de dança icônicos de Trump e, segundo relatos, Trump não achou graça. Maduro se recusou a fazer acordos com os Zipaieria, mesmo com a linha de comunicação aberta. Quando recebeu uma passagem segura para deixar o país em novembro, Maduro recusou, dizendo aos apoiadores que não queria a paz de um escravo. Mas, olhando para trás, um acordo desses teria sido generoso. Nos bastidores, os ZEUA já preparavam algo mais letal: a Operação Resolução Absoluta. A missão visava capturar o líder venezuelano e sua esposa, Célia Flores, levando-os à justiça nos Estados Unidos. Como Maduro descobriu, a operação foi meticulosamente planejada e extremamente eficaz. Foi a primeira intervenção desse tipo do Zipaieria na América Latina desde a Guerra Fria, sendo a última a invasão relâmpago do Panamá em 1989.
Mas, em termos de puro risco e execução impecável, essa visita surpresa a Maduro pertence à mesma categoria da operação em que a equipe 6 dos Navy SEALs foi atrás de Osama Bin Laden. Os preparativos para a missão começaram em agosto de 2025, com uma equipe de agentes disfarçados da CIA. Eles entraram discretamente em Caracas para coletar informações sobre Maduro. Era um trabalho perigoso, porque a embaixada já estava fechada, o que significava que eles não podiam contar com cobertura diplomática. Mas a equipe recebeu ajuda de um informante próximo a Maduro e de vários drones furtivos sobrevoando Caracas. Após semanas de monitoramento, eles sabiam tudo sobre o líder venezuelano: destinos, refeições e até seus animais de estimação. Imagine! Enquanto isso, a Força Delta treinava no EUA. No Kentucky, o Comando Conjunto de Operações Especiais fez uma réplica da Casa Segura de Maduro. Isso permitiu que os comandos da Força Delta treinassem repetidamente suas rotas de entrada para capturar rapidamente o líder venezuelano. Após vários ensaios, arrombar a porta de aço tornou-se automático. O Regimento de Aviação de Operações Especiais 160, chamado Elite, treinava incansavelmente para a missão. São conhecidos como caçadores noturnos. E não por acaso. Eles são especializados em infiltrar-se em ambientes de alto risco, facilitando missões como inserções, extrações e ataques. Meses antes da missão, eles treinavam perto da costa da Venezuela, provavelmente sem o conhecimento dos venezuelanos. Com a Operação Determinação Absoluta em fase final de preparação, todas as aeronaves especiais foram enviadas para a região. Os Estados Unidos enviaram aviões de guerra eletrônica, drones Reaper, helicópteros de busca e resgate, caças e muito mais. Tudo estava pronto para começar. Na época, apenas um número limitado de pessoas sabia que isso estava acontecendo. Somente um grupo seleto do governo Trump, os principais oficiais militares do país e os comandos das forças especiais foram informados. O Congresso do EUA foi mantido no escuro, pois, segundo Trump, costuma vazar informações. Em 23 de dezembro, os EUAT deram a Maduro uma última chance. Ofereceram-lhe ir para a Turquia, onde os EUA o deixariam em paz. Mas Maduro recusou com raiva. Ele não quis conceder acesso ao petróleo venezuelano nem fazer concessões. Foi então que o presidente Trump decidiu avançar com a Operação Determinação Absoluta. No Natal, ele autorizou a missão, deixando ao Pentágono a escolha do momento do ataque. Como explicou o general Dan Kane, o mais alto oficial militar do Secunitariua, eles só podiam esperar o momento certo para atacar. Ele disse isso ao longo das semanas do Natal e do Ano Novo. Os homens e mulheres das Forças Armadas dos Estados Unidos ficaram prontos, esperando pacientemente que os gatilhos certos fossem acionados e que o presidente nos ordenasse a entrar em ação. O ataque seria durante a temporada de festas, quando muitos militares venezuelanos estavam de folga, mas várias condições precisavam ser cumpridas. As Forças Armadas do Zimequeniada precisavam garantir o elemento surpresa, evitando que o governo venezuelano soubesse da chegada, para não permitir que se preparassem. Isso põe em risco tropas do Seikuzaiwa e aumenta o derramamento de sangue. Também era necessário confirmar que Maduro e sua esposa estavam na casa segura, alvo da operação. Ela estava localizada no interior de Fortuna, a base militar mais fortificada da Venezuela em Caracas, porque ficava afastada dos civis. Capturar Maduro nesse local poderia minimizar as baixas civis, mas pegá-lo de surpresa em sua casa segura não era a parte mais difícil. O verdadeiro obstáculo era o clima. O céu da Venezuela precisava estar limpo, mas dias ruins atrasaram a missão. No dia 31 de dezembro, houve até mesmo uma falsa largada. Trump autorizou a operação, mas os comandantes recuaram no último momento. Para essa missão, condições perfeitas eram indispensáveis. Quando o tempo melhorou e Maduro retornou seguro para casa, sem saber o que viria, os comandantes americanos tiveram uma oportunidade repentina. Na sexta-feira, 2 de janeiro às 16h30 no horário do leste, os EUA enviaram seus primeiros recursos aéreos após 6 horas de monitoramento militar. Eles estavam confiantes. O presidente Trump foi chamado em Mar-a-Lago e às 22h46 no horário do leste autorizou com as palavras "Boa sorte e que Deus acompanhe". Trump não precisou estar na sala de situação da Casa Branca. Assistiu à operação ao vivo em sua residência na Flórida, com imagens em tempo real. Na sala de observação estavam o diretor da CIA, John Ratcliffe, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o general Dan Kane, que comentou ao vivo.
Trump disse depois que foi uma coisa incrível de se ver e que ele assistiu literalmente como se estivesse vendo um programa de televisão. A operação começou quando Caracas, capital da Venezuela, ficou às escuras durante a noite. O presidente Trump afirmou que as luzes foram apagadas graças a uma certa expertise nossa. Estava escuro e mortal. A expertise citada por Trump é a guerra cibernética. Os EUA hackearam a rede de energia da Venezuela e causaram um apagão, permitindo que 150 aeronaves se movessem sem serem detectadas. Isso inclui drones, caças, bombardeiros, aviões de reconhecimento e muito mais. Trump afirmou à Fox News que tínhamos um caça para cada situação. As 2H Venezuela foi sacudida por explosivos. Começaram a aparecer vídeos online mostrando nuvens de fumaça em Caracas e um comboio de helicópteros voando em baixa altitude. Moradores da cidade acordaram sem saber o que acontecia. Uma repórter da BBC relatou ter ouvido um estrondo e visto uma grande nuvem de fumaça enquanto aviões e helicópteros sobrevoavam a cidade. Logo, a notícia se espalhou pelo mundo todo e todos sabiam que algo grande estava acontecendo. Os EUA atacaram várias instalações de radar, rádio e defesa aérea. Foi uma clássica operação de supressão de defesas aéreas inimigas, chamada SEAD. Os EUA também atacaram outros alvos. A base aérea de Miranda, a 16 quilômetros do centro de Caracas, o aeroporto Irote, no leste, e o porto estratégico de Guaira, próximo à capital. Mas os ataques também atingiram Fortayona, o complexo militar fortificado em Caracas, onde ficava a casa segura de Maduro, às 1h58 horário local. Vídeos mostraram explosões e incêndios, e um morador disse que duraram 1 hora. Imagens nas redes sociais também pareciam mostrar Fortayona em chamas antes e depois. Imagens de satélite de Vantor revelaram danos extensos. Prédios, veículos e equipamentos foram destruídos. 2 galpões de telhado vermelho foram totalmente arrasados. Um prédio de segurança do portão também foi atingido na entrada de um bunker subterrâneo na encosta, onde as imagens mostraram uma cratera de 9 metros. Maduro foi completamente pego de surpresa, mas não teve tempo de reagir. Os ataques abriram caminho para os Night Stalkers avançarem em helicópteros MH-60 e MH-47 modificados. Apesar de abrirem fogo, os venezuelanos foram rapidamente derrotados pela força superior. Um helicóptero americano foi atingido, mas continuou voando. Os Night Stalkers levaram rapidamente os comandantes da Força Delta à casa segura de Maduro, onde saltaram dos helicópteros e agiram conforme o treinamento. À 1h01 da manhã, no horário local, explodiram a porta de aço do prédio. E em 3 minutos, chegaram a Maduro. Maduro tinha muitos seguranças cubanos por não confiar nos próprios cidadãos, mas eles não tiveram chance. Maduro tentou fugir para uma sala segura reforçada com aço. As forças Delta trouxeram um maçarico, e Trump acreditava que atravessariam a porta de aço em 47 segundos. Eles tinham até um negociador de reféns do FBI caso falhassem em alcançá-lo. Mas foi desnecessário, pois Maduro não entrou na sala segura a tempo. Trump afirmou que chegou à porta, mas não conseguiu fechá-la, sendo surpreendido tão rápido que nem entrou na sala. Parece emocionante de assistir. 5 minutos após entrarem no esconderijo, os comandos Delta já tinham Maduro e sua esposa sob custódia. A operação foi rápida e brutal, e depois ficou claro que metade do esconderijo havia sido destruída. Com os alvos em suas mãos, as forças Delta rapidamente saíram e colocaram o casal nos helicópteros. Assim, iniciou a longa viagem de Maduro, de 3.400 quilômetros ao Ushuaia. Helicópteros partiram rapidamente da Venezuela e voaram pelo Caribe rumo ao USS Iwo Jima, a cerca de 160 quilômetros da costa venezuelana. Às 4h29 da manhã, eles chegaram ao navio, e Maduro e sua esposa foram transferidos a bordo. Trump afirmou depois na Fox News que o voo foi agradável e acredita que eles gostaram. Ele também publicou uma foto nas redes sociais com Maduro algemado e vendado no navio americano, o USS Iwo Jima. Então seguiu rumo à Baía de Guantánamo, onde o casal foi transferido discretamente para um avião 757 do FBI. Depois, foram levados de avião até a base da Guarda Aérea Nacional de Stewart, em Nova York. Ao chegar,
Imagens mostraram Maduro sendo escoltado do avião até um helicóptero na pista. Minutos depois, o helicóptero pousou em um heliporto em Manhattan, onde ele foi levado à sede da DEA sob forte segurança. Depois, Maduro e sua esposa, Flores, foram levados ao centro de detenção metropolitano no Brooklyn, onde ficaram até a primeira audiência no tribunal. Segundo Trump, para enfrentar a justiça americana, em 5 de janeiro, eles foram escoltados até um tribunal em Manhattan com veículo blindado e helicóptero. Para responder a uma acusação de 25 páginas contra Maduro, sua esposa e outros, 2 dias antes ele já havia se defendido de acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo. Na audiência, Maduro disse ao juiz que foi sequestrado e afirmou: "Sou inocente, não sou culpado, sou um homem decente", acrescentando: "Ainda sou presidente do meu país." Mas o futuro de Maduro pode ser semelhante ao do ditador do Panamá, Manuel Noriega. Capturado pelos EUAs em 1990, ele também foi acusado de chefiar uma grande operação de tráfico de drogas. E por fim, condenado a 40 anos de prisão em 1991, onde permaneceu até falecer em 2017. Maduro, de 63 anos, pode ter destino semelhante. A Operação Resolução Absoluta foi uma das operações militares especiais mais impecáveis já vistas. Os militares do EUA não tiveram mortes, apenas alguns feridos, não perderam recursos e a operação durou poucas horas. Como disse o general McCain, a força de apreensão agiu com rapidez, precisão e disciplina. De volta à Venezuela, a vice-presidente Delcy Rodrigues substituiu Maduro e foi empossada como presidente interina. Ela tenta conquistar apoio do CIA, dizendo estar pronta para trabalhar com eles e buscar uma relação equilibrada e respeitosa. O presidente Trump ressaltou que ela não tem escolha, pois sabe que os EUA também podem persegui-la. Ele disse que os EUA decidirão o destino do país. Ele afirmou que não podemos arriscar outra pessoa assumir o que ele deixou. Porém, ao pesquisar, a influência dos Estados Unidos parece incerta. Apesar do caos no país, as Forças Armadas venezuelanas seguem operando. O ministro da Defesa prometeu lutar contra o que chama de invasão estrangeira. Trump não descartou enviar tropas ao solo, mas isso contrariaria suas promessas de evitar novas guerras e poderia ser desastroso. As pessoas destacam que mudanças de regime costumam fracassar, como no Iraque, Líbia e Afeganistão. Tirar um líder não é o mesmo que definir o futuro do país. O secretário de Estado, Marco Rubio, rebateu, dizendo que não se deve comparar o Oriente Médio com o hemisfério ocidental. Só o tempo dirá se uma nova intervenção dos Zilecosia ocorrerá e será bem sucedida. Mas não é só uma intervenção dos Oricora que poderia criar caos na Venezuela. Também há um risco real de colapso interno. Simulações de guerra previram que a remoção do líder venezuelano poderia gerar uma crise de refugiados e disputas entre grupos rivais pelo controle. Por isso, Colômbia e Brasil reforçaram as fronteiras, temendo o que pode ocorrer depois. No melhor cenário, a Venezuela finalmente realiza eleições de verdade, ou pode empossar o presidente que venceu a votação de 2024 antes de Maduro roubar, ou seja, Edmundo González. Maria Machado, líder da oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, apoia isso, mas pode ser um sonho distante, já que remanescentes do regime ainda estão no poder. As reações internacionais à queda de Maduro pelos ECPAI são bem mistas. A grande comunidade de exilados venezuelanos está feliz com a saída do ditador. Mas muitos afirmam que a intervenção viola claramente o direito internacional. De acordo com um alto funcionário venezuelano, pelo menos 40 pessoas foram mortas no sábado, incluindo vários civis. E a base legal para o ataque causou muita controvérsia. A União Europeia, mesmo não reconhecendo Maduro como líder legítimo, pediu respeito ao direito internacional. O Brasil condenou abertamente os Estados Unidos por interferência política, afirmando que passaram dos limites. A China declarou estar chocada e condenou fortemente a ação. A Rússia pediu a libertação de Maduro, mas provavelmente inveja como os Equatora realizam uma operação militar especial. Claro, os argumentos dos Estados Unidos para a intervenção estão ligados à acusação de tráfico de drogas. Se ele ajudou a traficar drogas aos Ipares e Iowa, apoiando gangues como Trinam de Aragua, seria uma ameaça à segurança nacional americana, justificando o direito dos Iaiata à autodefesa. É por isso que é crucial para Trump que Maduro seja considerado culpado. Porém, não era só sobre drogas. Primeiro, há um motivo ideológico para capturar Maduro.
A Venezuela, junto com Cuba e Nicarágua, formou um eixo do socialismo que lembra a Guerra Fria, com a Colômbia também sendo um parceiro próximo. Maduro roubou as eleições fraudulentas de 2018 e 2024 em seu país, transformando a Venezuela em uma ditadura horrível, com repressão política, ausência de Estado de Direito e dezenas de milhares de execuções extrajudiciais. Durante anos, Washington, especialmente os republicanos linha dura, desprezaram tanto ele quanto Hugo Chávez. O governo de Maduro provocou a maior migração em massa recente no hemisfério ocidental, com 8 milhões deixando o país em 10 anos. Trump não gosta dos problemas que isso causa ao ZEUA na migração ilegal. Além das reclamações, os socialistas venezuelanos nacionalizaram o petróleo e confiscaram equipamentos de empresas americanas. Isso nos leva à segunda razão política: o controle dos recursos petrolíferos. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo e refinarias da costa do Golfo do ZEUA são feitas para processar seu petróleo pesado. Trump deu a entender que os Zeuaritua ajudariam a reconstruir a indústria petrolífera venezuelana logo após a queda de Maduro. Washington gosta de ser o policial global, especialmente quando há petróleo no subsolo. Mas, geopoliticamente, essa ação faz muito sentido. Se os ZEUA quiserem vencer uma guerra contra a Rússia e China, controlar o petróleo venezuelano é essencial. Se os Estados Unidos aumentarem a produção de petróleo da Venezuela, os preços do petróleo podem começar a cair, prejudicando as receitas de petróleo da Rússia. Os ZEUA teriam outra estratégia contra a China, que depende do petróleo venezuelano para parte de sua energia. Se a China ameaçar os interesses dos secos de Oasia, os ZEUA podem reduzir o fornecimento de petróleo para o país. Com a Rússia redesenhando fronteiras à força e a China sabotando a economia global enquanto observa Taiwan, seguir apenas as regras antigas é uma estratégia perdedora, e isso vai além do petróleo. Com a Estratégia de Segurança Nacional de 2025, o presidente Trump introduziu uma corolário Trump, a doutrina Monroe do século XIX. Isso significa que os IES de Leseua buscam controlar o hemisfério ocidental e excluir outras potências, uma doutrina historicamente constante. E gostem ou não os outros países das Américas, ela vai voltar com força. Numa ordem mundial multipolar, com países competindo pelo poder, os Estados Unidos nunca permitiriam adversários no hemisfério ocidental. Visto por esse lado, não surpreende que a Venezuela tenha sido o primeiro alvo. Em 2025, Putin e Maduro assinaram uma parceria estratégica e um tratado de cooperação, e no mesmo ano assinaram 42 acordos bilaterais de cooperação. A Rússia forneceu defesas aéreas à Venezuela, mas elas pouco ajudaram na operação do ZEUA. Os laços com a China começaram com o Acordo Petróleo por Empréstimos. A China deu bilhões em financiamentos para a Venezuela em troca de petróleo. Nos últimos anos, a China reforçou sua aliança com a Venezuela à medida que a competição com os ZEUAs aumentou. Dias antes de Maduro cair, a China divulgou um documento sobre a América Latina e o Caribe, mostrando que não vai ceder nada aos ZEUA na região. Ironicamente, um dia antes da captura de Maduro, o presidente venezuelano se encontrou com o enviado especial da China para a América Latina. Porém, as relações da Venezuela com o Irã talvez fossem ainda mais preocupantes. Em 2022, Irã e Venezuela assinaram um acordo de cooperação de 20 anos por meio de uma organização paramilitar da Guarda Revolucionária Islâmica e de seu grupo terrorista aliado, o Hezbollah. O Irã ajudou a contrabandear petróleo venezuelano sancionado. Isso sustenta o regime venezuelano e dá dinheiro aos iranianos para financiarem operações fora dos registros oficiais. O Hezbollah tem grande participação no tráfico de drogas venezuelano, sendo a venda de entorpecentes uma de suas principais fontes de renda. O Irã se tornou uma das maiores fontes de armas para o regime venezuelano, com armamentos iranianos se acumulando na América do Sul. Obviamente, os Estados Unidos nunca iriam aceitar isso como. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou: "Não permitiremos que o hemisfério ocidental vire base para adversários, concorrentes e rivais do CEPAREUA." A motivação para capturar Maduro provavelmente envolveu todos esses fatores: tráfico de drogas, ideologia, petróleo e geopolítica. Uma coisa é clara: o mundo foi lembrado do enorme poder das Forças Armadas do ZEUA. O presidente Trump pode exagerar ao dizer isso, mas talvez esteja certo. Nenhum país no mundo alcançou o que os Estados Unidos conseguiram.